Muito boa tarde, minha amada igreja, meus queridos irmãos. Que bom podermos estar aqui nesse sábado tão lindo, tão maravilhoso. Pelo menos aqui em Mission, tá um sábado muito bonito, né? Amanheceu, assim, um dia ensolarado, bastante gostoso, né? Graças a Deus. Eu espero que você esteja muito bem, espero que você esteja na paz do Senhor. E vamos ver aqui nesse dia o que Deus tem para cada um de nós. Muito bem, quero ler nesta manhã, iniciar nessa manhã de sábado, quero iniciar um novo livro, né, uma nova carta do apóstolo Paulo, e agora em sequência de 2 Coríntios, nós vamos iniciar a carta de Paulo aos Gálatas. Então nós vamos ver Gálatas capítulo 1, nós vamos ver do versículo 6 ao 12. Gálatas 1, do versículo 6 ao versículo 12. Vamos ver o que o Senhor tem para as nossas vidas. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que tremendo isso aqui que o apóstolo Paulo inicia escrevendo a igreja que está na Galácia, aos Gálatas, né? Ele já tinha constatado que tinha gente lá que estava distorcendo, trazendo de uma outra forma, né, transformando o evangelho que Paulo já tinha anunciado, o evangelho de Cristo, ou então a forma exatamente que Paulo ministrava, que era exatamente aquilo que representava a Cristo aqui na terra. Então ele está dizendo aqui, e isso exatamente, irmãos, é impressionante como isso acontece nos dias de hoje. Como nós encontramos as pessoas distorcendo o evangelho de Jesus, que é um evangelho simples. É um evangelho simples de entender, né? Difícil de viver para aqueles que não estão dispostos a se negar a estar com ele. Mas, então, o que estava acontecendo lá, como está acontecendo nos dias de hoje, é que estão distorcendo, estão adaptando o evangelho às suas vontades, à sua maneira de viver, a ter um novo estilo de vida, adaptar o evangelho ao estilo de vida. E Paulo aqui, ele dá uma dura, ele fala, irmãos, eu não consigo entender que vocês já estão sendo contaminados por pessoas que estão querendo mudar o evangelho de Deus. Mas ele é bem claro, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, ele está dizendo, se ainda que vem um anjo do céu, né? Ou até mesmo eu, ele está falando, né? Que pregue um outro evangelho que não seja o de Cristo, que nós vamos ver daqui a pouco, onde estava baseado o evangelho que Paulo estava pregando, que representava a vida de Jesus, né? Ele pregava exatamente para que todos fôssemos e vivêssemos como Cristo. Esse era o evangelho de Jesus. Então ele fala, mesmo que ainda viesse um anjo do céu,
que seja anátema. O que é anátema? Anátema é maldito. Isso é sério, irmãos. Nós estamos vendo nos dias de hoje como as pessoas estão querendo mudar, adaptar a Cristo, o Evangelho, a palavra, a uma vida de corrupção, uma vida de pecado, né? Justificando os seus erros, adaptando a palavra a novas versões, né? Que possam aí, como Satanás faz, encobrir algumas palavras, algumas coisas essenciais. Não, irmão, isso é terrível. E já estava acontecendo aqui na igreja em Galácia, porque ele diz aqui no versículo 9, assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém anunciar outro evangelho, qual que era o evangelho que Paulo pregava? Ele pregava exatamente baseado em quatro coisas, irmãos. Se você for basear essas quatro coisas, era exatamente um direcionamento para que todos seguíssemos o exemplo de Jesus. Então, qual era o primeiro? O primeiro era cumprir o plano eterno, né? Cumprir o plano eterno, ou seja, andar em espírito. Ou seja, conforme ele descreve em Romanos capítulo 8. Não que ele já tenha pregado isso, não, ele está falando, a base da pregação dele, né, é a essência das cartas que ele escrevia. Então, qual que era? O primeiro, plano eterno, baseado em andar em espírito, né, conforme está em Romanos capítulo 8. Ou seja, você andar em espírito e não cumprir os desejos da carne. Outra base, número 2 da pregação do evangelho que Paulo pregava, era a respeito da perfeição, né? Era a respeito da perfeição, como ele declara em muitos textos, né? Como ele escreve aos Efésios, um pouquinho mais para frente, você pode ver no capítulo 5, no versículo 27, você vai ver que ele fala sobre perfeição. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Então são textos onde a base da pregação dele é sobre perfeição, né? Por quê? Perfeição do quê? Perfeição como Cristo tinha. Ou seja, é o comportamento de Cristo, da vida sem pecado. Outra base da sua pregação era o quê? Restauração da imagem. Que é todos os pontos que nós temos insistido em ministrar na vida de vocês. Restauração da imagem que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, né? Que fala apresentar ao Senhor exatamente a alma, corpo, espírito, alma e corpo totalmente perfeitos na presença do Senhor para a volta de Cristo. Foi exatamente assim que Jesus se portou, né? E também, vivendo nessa terra, o quarto ponto era sempre estar olhando para o Oriente, né? Sempre estar... O que é olhar para o Oriente? É você manter os teus olhos naquilo que é eterno, não nas coisas terrenais, conforme Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Sempre olhando para o alto, para as coisas que são eternas, não para as coisas que são daqui desta terra. Ou seja, então sempre estar olhando para o Oriente. Então esse era o quarto ponto que Paulo sempre manifestava nessa pregação do evangelho, consistia, né, tinha como essência, a base fundamental, esses 4 pontos. Então ele estava dizendo, se alguém for pregar qualquer coisa fora disso, que seja amaldiçoado. E hoje nós seguimos exatamente nesses tópicos, vivendo esses tópicos, e qualquer coisa, irmãos, que for pregado e que existe e está sendo pregado aí fora, isso para nós não serve, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo está baseado nesses 4 pontos que nós estamos aqui colocando para você, que Jesus nos deixou como exemplo. Todos esses textos que eu aí disse a vocês, eles estão baseados exatamente naquilo que Jesus nos colocou de exemplo. E ele é o nosso maior direcionamento de vida, nosso guia em vida, que nós temos que estar aqui nessa terra. Já começamos aí o Gálatas a todo vapor, irmãos, e tá cheio de coisas. Então você aproveita aí, dá mais uma esmiuçada nessa palavra, né? E que você possa aí continuar nesse sábado, ter um sábado maravilhoso. E eu preciso deixar esse recado para você. Amanhã, domingo, nós não vamos ter ministração. Por quê? Aqui pela manhã.
Porque amanhã é aquele dia que nós vamos estar naquele evangelismo de Franklin Graham, que eu falei para vocês, que vai ser o dia todo, eu vou estar o dia todo fora, né? Eu vou estar primeiro na igreja e logo em seguida nem volto aqui para casa, eu vou direto para lá, numa outra cidade, então eu vou passar o dia lá e vai até a noite. Então amanhã, infelizmente, nós não vamos ter a nossa meditação do dia, mas você pode fazer a sua meditação normalmente e também ir aos cultos, né? Na parte da manhã, na parte da noite, mas segunda-feira, estaremos aqui de volta às 13 horas. Eu tenho certeza que esse domingo e esse final de semana será uma bênção na sua vida. Então fique na paz do Senhor. Nós nos vemos na segunda-feira às 13 horas. Deus te abençoe.